Dizer que estamos vivendo tempos estranhos é, no mínimo, ser caridoso com os nossos tempos, né? Isso aqui são tempos estranhíssimos, tempos bizarros mesmo, e que acho que muitos de nós jamais imaginou que passaríamos por algo parecido, né? Em vários aspectos, na verdade, e um deles certamente na política. Tanto que é até difícil, quando eu vou aqui preparar os temas, saber por onde começar, né? E hoje eu vou começar com o pequi roído. Sério, tem um caso agora que está rolando, que é uma investigação da Polícia Federal sob ordem do Ministério da Justiça, ou seja, por ordem direta do ministro André Mendonça, para investigar um sociólogo, o Tiago Costa Rodrigues, porque ele mandou, né, subir uns outdoors em Tocantins, escrito o seguinte, ó, que eu vou pôr o outdoor para vocês verem. Aqui tem a foto do Bolsonaro e escrito aqui: cabra à toa, não vale um pequi roído. Palmas, quer impeachment já. Essa expressão aqui, não vale um pequi roído, é uma expressão local, né, pelo que está na reportagem aqui, que quer dizer que o Bolsonaro não vale nada. Quer dizer, é um inútil, como de fato é, né? É um incompetente, inútil. E para falar também adjetivos, né, para poder chamar o Bolsonaro, eu vou pôr para vocês aqui o link de uma coluna da jornalista Marilis Pereira Jorge. A coluna se chama Bolsonaro, Pequi Roído e Genocida, e é basicamente um texto com vários adjetivos aqui, com vários alguns insultos também ao Bolsonaro, né? Ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, patife, e a lista segue aqui, tem mais de uma centena de adjetivos, que inclui também no final aqui, né, encerrando esse conjunto de afirmações contra o Bolsonaro, de pequi roído genocida. Um texto parecido já foi publicado anteriormente, inclusive, em janeiro, pelo Rui Castro, que se chama Novas Definições para Bolsonaro, que vai nesse mesmo tom, né? Tem aqui uma série de epítetos, como diz o Rui Castro, para o Bolsonaro: abjeto, abominável, abutre, está em ordem alfabética, inclusive, aqui. Abutre, achacador, assintoso, alimária, amoral, animal, e prossegue aqui, e no final, xarope, zoilo, com o perdão dos assassinos, necrófilos, bestas feras e quaisquer categorias que se sintam ofendidas. Então, na verdade, você tem um presidente que é desprezado, para dizer no mínimo, né, desprezado por uma grande parcela da população brasileira, que vê nessa abominação, nessa aberração, e aqui eu já estou adjetivando o Bolsonaro, como faço às vezes também, que vê nessa abominação um psicopata. E, inclusive, é até importante mencionar essa questão dos adjetivos e dessas acusações contra o Bolsonaro como genocida ou psicopata, porque muitas dessas acusações contra ele, né, como incompetente, por exemplo, ou como, sei lá, homofóbico, racista, ou genocida, ou psicopata, nem sequer são insultos ao Bolsonaro, são descrições do que ele é, né? Por exemplo, homofóbico, ele foi processado e condenado por homofobia, ele foi processado e condenado por racismo. Então, são duas atribuições que passaram pela justiça e ele foi condenado. Ou, por exemplo, genocida, como a gente falou já no vídeo recente, né? Chamar o Bolsonaro de genocida é descrever o que ele está fazendo. Não é, sabe, inventar nada, é observar a realidade, é observar como ele tem procedido. São as centenas de milhares de mortes no Brasil, que logo chega a 300 mil mortes, infelizmente, e observar o comportamento dele, como ele atuou nesse sentido, as políticas que ele adotou nesse sentido de levar à morte de brasileiros. Então não é exagero, não é absurdo, não é um insulto, é uma descrição de um ato genocida que está sendo praticado pelo governo federal brasileiro nesse exato instante. Ou chamar de psicopata, inclusive até quero também entrar nessa questão, né, chamar de psicopata o Bolsonaro. Também saiu na imprensa um artigo, é um artigo de ontem, escrito pelo Guido Palomba, que é um psiquiatra forense e membro emérito e ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo, o artigo intitulado Jair Messias e o Pai dos Psicopatas. E ele fala, né, sobre um livro, que é o livro Personalidades Psicopáticas, do Kurt Schneider, que era um psiquiatra alemão, e é um trabalho que descreve, né, a psicopatia, né, que descreve as características de um psicopata. E ele vai certamente traçando aqui, né, um paralelo entre esse psicopata, os sintomas de um psicopata e o personagem Jair Bolsonaro, né, o que o Bolsonaro faz, como ele se comporta, como ele reage à morte dos outros, como ele reage às emoções dos outros. É alguém que tem claros, sabe, sinais
de algum transtorno psiquiátrico grave. É claro que você não pode diagnosticar, certamente o Guido sabe disso também, não dá para diagnosticar ninguém pela internet ou por aquilo que a pessoa fala publicamente, mas, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro deveria ser estudado. Ele deveria, sabe, passar por algum tratamento, porque o que ele faz aqui é simplesmente absurdo. Inclusive, com o Trump também aconteceu algo parecido, né? Vários psicólogos, psiquiátricos assinaram uma carta aberta no qual eles descreviam ali um perfil de psicopata para o Trump também. E aqui, só para ler a conclusão desse artigo do Guido, ele falou o seguinte aqui, olha. Em clínica, o diagnóstico é dado quando, frente a sinais, sintomas psíquicos, comportamentos e sociais, há história concreta de possível lesão do encéfalo. O diagnóstico de psicopatia, né? No estado fetal ou nos primeiros anos. Tudo isso para falar do segundo nome do presidente Jair Bolsonaro, Messias, dado pela mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, após gravidez complicada, atribuindo a Deus o nascimento. Gravidezes complicadas são causa de sofrimento cerebral e de consequentes distúrbios de comportamento na adultícia, para Schneider e todos dedicados à psiquiatria. Então você tem aqui um psiquiatra que nos dá a entender, de maneira bastante clara, pelo título do artigo também, né, e por todo o teor do artigo, que o Bolsonaro tem características, indícios, demonstra sinais de psicopatia e é isso que está conduzindo os rumos do país hoje. Então, como eu disse, a gente está aqui atribuindo certos adjetivos, né, certos insultos, entre aspas, ao Bolsonaro, quando na verdade é uma mera descrição dos fatos. Eu me questiono muitas vezes, né, sobre como isso opera, se isso de fato ajuda alguém que é um apoiador do Bolsonaro a compreender a natureza de quem é o presidente, de quem é o mito dele. No final das contas não contribui em nada, mas isso serve como uma válvula de escape também, né, para extravasar as emoções, porque é difícil você ver a destruição de um país e a morte das pessoas, né, mais do que destruição da economia, mais do que destruição de instituições, mais do que destruição de conquistas sociais, históricas, mais do que certas conquistas civilizatórias do Brasil. O que a gente tem visto agora é, de maneira concreta, perda de vidas humanas decorrentes desse psicopata. Então é difícil de fácil segurar, né? E daí alguém que entrou na reta também da família Bolsonaro e que tentaram calar a boca dele foi o Felipe Neto. A gente falou sobre isso essa semana, né? O Carlos Bolsonaro acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para investigar o Felipe Neto e ele foi intimado a depor na Polícia Civil. Mas isso não aconteceu e o que aconteceu como resultado disso, né? Foram duas coisas. A juíza Gisele Guida de Faria, ela suspendeu essa investigação, alegando flagrante ilegalidade praticada por Carlos Bolsonaro, porque ele não integra o Ministério Público, não é militar responsável pela segurança interna, nem é ministro da Justiça. E ela prossegue aqui, né? É de atribuição da Polícia Federal a apuração de infrações penais praticadas contra a ordem política e social, porque no caso do Felipe Neto ele foi acusado, né, de ter cometido um crime contra a Lei de Segurança Nacional. E daí prossegue a juíza aqui, bem como para exercer a função de Polícia Judiciária da União. Tratando-se de investigação de suposto delito de natureza política, cabe à Justiça Federal a competência para processá-lo e julgá-lo. E daí o Felipe Neto comemorou, e além disso, né, mais do que isso, ele também agora criou um grupo, criou uma frente de advogados para defender a livre expressão no Brasil e para defender vítimas de assédio judicial do Bolsonaro ou da família Bolsonaro. Essa frente chamada Cala a Boca Já Morreu, ela será integrada pelos escritórios de advocacia do André Pericmanes, o Augusto de Arruda Botelho, que foi um debatedor na CNN, né, como vocês podem recordar, Beto Vasconcelos e Davi Tangerino. Ou seja, qualquer pessoa agora que, por qualquer razão, tenha criticado o presidente, ou mesmo insultado o presidente, imagino, e que seja processado pelo presidente ou pelos filhos do presidente, ou que eles tentem usar agora a força do Estado, tentem usar o judiciário para intimidar essas pessoas, pode recorrer agora a essa frente Cala a Boca Já Morreu. Talvez eu tenha que usar em algum momento, não sei, né? Por enquanto, não sofri nenhum processo pela família Bolsonaro, mas nunca sabemos. Então, nesse momento agora, há uma tentativa, né? E é um serviço gratuito, será um serviço gratuito, né? Uma assistência jurídica gratuita. Então, nesse sentido agora, o Felipe Neto, como resposta a esse tipo de tentativa de intimidação dele, né, pela família Bolsonaro, está prestando mais uma vez um serviço à população. Ou seja, se você aí, por acaso, criticar o Bolsonaro e depois
ter que arcar na justiça com isso, agora já tem para onde correr. Talvez a Marilis também precise, né? A Marilis Jorge aqui, porque ela escreveu um texto bastante desaforado. Mas é isso, gente. A gente está num momento, como eu disse, bastante esquisito, bastante estranho. Muita gente está receosa agora de poder se expressar, porque a gente não sabe o que pode acontecer. É claro que críticas são distintas de ameaças, por exemplo, né? Você ameaçar de morte um presidente é uma coisa diferente, você não vai ter proteção dessa frente, né? É muito diferente você, sabe, criticar o genocídio praticado pelo Bolsonaro, ou o suposto genocídio, ou criticar a psicopatia dele, né? Como faz o psiquiatra forense. E outra coisa é você ameaçar, sabe, invadir lá o palácio e fazer alguma coisa contra o presidente. São coisas diferentes, né? Então, defender a livre expressão e a livre crítica ao presidente não justifica que você ameace ou planeje algum tipo de violência. São coisas bastante diferentes. Que fique claro também isso, né? Inclusive, só para concluir esse vídeo aqui, uma última coisa, publicado agora, recentemente, pelo Augusto de Arruda Botelho, que é um dos advogados que compõe essa frente, ele diz o seguinte aqui no Twitter: tem dezenas de pessoas recebendo intimações, principalmente em Uberlândia, para depor em delegacias por terem feito críticas ao governo. 4 pessoas foram presas agora em Brasília pelo mesmo motivo. Parece 68, mas é 2021 mesmo. E tem gente achando tudo normal. Ou seja, não é um caso isolado, o caso Felipe Neto não é isolado, esse caso do Pequi Roído não é um caso isolado, sabe? Então, de fato, são tempos estranhos, são tempos assustadores. Há uma marcha autoritária, há um governante que nunca escondeu o seu apreço pela ditadura, pela tortura, pela repressão, pela arbitrariedade. Então, é necessário agora que a sociedade civil, as pessoas se unam e enfrentem esse absurdo, e enfrentem também esse genocídio, né? Porque aqui a gente fala de vidas concretas, pessoas que estão morrendo agora por causa de um genocida psicopata que não vale um pequi roído no governo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, né? Sobre essa frente agora composta, né? Essa frente de advogados para defender as pessoas de assédio judicial ou policial também da família Bolsonaro. O que você pensa sobre isso? Sobre a história do sociólogo sendo investigado pela Polícia Federal por um outdoor criticando o governo, o presidente que não vale um pequi roído. Sobre o texto da Marilis Jorge, né, com vários adjetivos criativos para o Bolsonaro ali. E também agora a história da suspensão dessa investigação da Polícia Civil contra o Felipe Neto por ele ter chamado o genocida de genocida. Me diga no comentário o que você pensa aqui, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL para fazer o meu curso de escrita e narrativas e confira o meu livro sobre o especialista em matar brasileiros, como ele tem demonstrado agora com muita competência, e isso é assustador, é triste, é lamentável e preocupante e, sinceramente, é aquela coisa, né? A gente fica, como eu falei ontem aqui, a gente fica pensando o que é possível fazer. Porque há muitas críticas, há muita indignação, mas poucos atos concretos das instituições para retirar um psicopata genocida do poder. Me digam aí no comentário o que você pensa e até mais. Tchau, se cuidem. 60 minutos, isso mesmo, 1 hora só, é tudo que eu preciso para poder te ensinar todo o básico do mundo das finanças e investimentos. Ações, renda fixa, debêntures, CDB, LCA, LCI, LFT, LTN, tudo isso vai ficar moleza para você depois de assistir essa aula, que é uma aula que já transformou milhares de vidas, fazendo com que elas deixassem de ser o bobo no mundo das finanças e investimentos e passassem a ser lúcidos, passassem a ser pessoas que não são mais passadas para trás por bancos e corretoras. Você quer fazer essa aula e assistir esse conteúdo que vai revolucionar a sua vida financeira? É muito fácil, é só você clicar no link que está aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente você vai poder assistir essa aula no dia 18 de março, às 8 horas da noite. A única coisa que eu te peço é o seguinte, está atento no dia certinho, porque é uma aula que não tem replay, e depois é só seguir as instruções que vão chegar no seu e-mail. Fica atento naquele caixa outros, spam, lixo eletrônico, porque às vezes o e-mail chega lá. E aí a gente se vê no dia 18 de março.